Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e o versículo de número 23. Assim está escrito: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Aqui está um princípio estabelecido para termos a plena convicção com relação a coisas. Paulo estava escrevendo àqueles irmãos, falando a eles sobre a liberdade e a caridade cristã, a maneira como se conduzir e viver. Certamente estava em voga aqui também o relacionamento entre os irmãos e, portanto, estas coisas ele trouxe a lembrança, colocando em foco neste versículo três coisas. Primeiro, as coisas lícitas, as coisas convenientes e as coisas edificantes. Quando ele começa dizendo que todas as coisas me são lícitas, ele está partindo do princípio que estas coisas que são lícitas, elas não são prejudiciais. E não sendo prejudiciais, não são coisas proibidas. O que é proibido é ilícito, inconveniente, e por aí vai. Quando ele diz, todas as coisas me são lícitas, é que ele tem a plena liberdade para desfrutar e usufruir de todas as coisas. Porém, ele coloca aqui duas ressalvas. Primeiro, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então aprendemos aqui que tudo aquilo, mesmo que sendo lícito, não prejudicial, não proibido, mas que mesmo assim ainda não será conveniente. Por que não será conveniente? Porque existem várias situações que nós precisamos observar. Nós temos a liberdade que adquirimos em Cristo e vivemos nesta plena liberdade. Nesta liberdade para vivermos em Cristo. Não é a liberdade para usar da liberdade, promover a libertinagem. É fazer o mau uso da liberdade. Porque eu sou livre, então eu posso fazer tudo. Não, não posso fazer tudo. Tem coisas que não são lícitas, não são convenientes, não edificam, não são decentes e são prejudiciais. Neste caso, nós precisamos, então, ter firmado o discernimento para podermos avaliar cada coisa dentro do seu escopo e observar a que lugar ou a que consequência elas poderão nos levar. Então, quando eu observo aqui, todas as coisas me são lícitas, isto significa que eu tenho liberdade para desfrutar de todas as coisas, sendo elas lícitas. Lícitas, quer dizer, aprovadas, verdadeiras, que não são prejudiciais. Então, são lícitas, mas a ressalva é que nem todas convêm. Então, existem coisas que são boas, mas não são convenientes. Como entender isso? Isso devido a cada momento, a cada lugar, a cada relacionamento com quem quer que seja. Por exemplo, nós encontramos na palavra de Deus um texto dizendo o seguinte, aqui mesmo
em Romanos, deixa eu me encontrar. Em Romanos, eu estou em 1 Coríntios, em Romanos, no capítulo 14 ou 15, deixa-me ver, ele diz uma coisa que pode exemplificar isto aqui. Capítulo 15, ele diz assim, capítulo 14, versículo 13, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Bem, então o que Paulo está ensinando aqui? Ele está ensinando que nós precisamos ter cuidado com relação aos nossos irmãos, de não colocar tropeço diante deles. Às vezes as coisas para nós elas são lícitas, mas para o meu irmão não é conveniente. Então, diante dele, para mim, aquilo também não será conveniente. Por quê? Veja como ele diz a sequência, versículo 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas, se por causa da comida, observe, da comida, se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Então ele diz, não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então o que ele estava dizendo aqui é que nós precisamos ter o devido cuidado. Por isso, estas coisas que são lícitas, são aprovadas, pode-se participar delas, mas nem todas convêm. Observe aqui, ainda no capítulo 14 de Romanos, o versículos 20 e 21, diz assim, não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então agora entendemos por que Paulo deixou registrado essa palavra dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Por que que elas não convêm? Porque na minha liberdade, desfrutando da liberdade que recebi em Cristo, eu posso, muitas das vezes, se me faltar o discernimento, eu posso destruir a obra de Deus. Mas como se é lícito? Bem, aqui está claro. Se eu não tiver o discernimento, eu vou estar colocando tropeço e sendo um motivo de escândalo ao meu irmão. E por outro lado, ele diz aqui, ele refere-se aqui à comida. Mas isso pode ser aplicado em todas as ações da vida, não somente a comida, mas a roupa, aos bens, enfim, muitas coisas entram neste bojo. Então o que diz aqui é o seguinte, não destruir por causa da comida a obra de Deus. Então quem está fazendo a obra de Deus no meu irmão é Deus que está fazendo a obra nele. Agora, se eu que também estou no mesmo caminho que o meu irmão, servindo a Deus, eu não posso, com um procedimento meu, destruir a obra de Deus que está sendo edificada na vida do meu irmão. Então diz, é verdade que tudo é limpo, mas para o homem que come com escândalo, isto é mal. Então diz, bom é não comer carne. É proibido comer carne? Não, de maneira nenhuma. Nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então observamos aqui coisas que aparentemente são lícitas, mas que elas não convêm
Porque ao eu ou você participarmos destas coisas diante dos nossos irmãos, nós podemos estar atrapalhando o progresso da obra de Deus na vida daquele irmão. E às vezes nem sabemos o mal que nós estamos fazendo, porque nem todos têm o mesmo nível de entendimento e de discernimento. Por isso é que existem essas diferenças entre um e outro. Bem, então no capítulo 15, ele diz aqui o seguinte: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso significa, se eu tenho a firme confiança em Deus, o discernimento, eu posso viver de tal forma e suportar a fraqueza do fraco, o meu irmão fraco, que não suporta muita coisa, e que se ele vê determinada situação, ele vai se enfraquecer e desanimar, e eu estarei responsável por aquele deslize, porque a minha conduta fez mal a ele. Mas diz no verso 2, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom, para edificação. Então, são lícitas? São. São convenientes? Não. Então, se são lícitas, mas não são convenientes, qual deve ser a minha decisão? Eu não devo fazer. É simples. Eu não devo fazer. Porque é lícita, mas não é conveniente. E se eu fizer mesmo sendo lícita, não sendo conveniente, eu vou estar entrando numa via perigosa. E posso estar, como já disse, prejudicando a outro. Na sequência dos princípios, ele coloca uma outra função para se avaliar. Ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas. O mesmo pensamento primeiro. Mas, lá ele disse, nem todas convêm. E aqui a segunda parte ele diz, mas nem todas as coisas edificam. Então eu já tenho aqui, à luz do texto da palavra de Deus, um parâmetro, um norte, um caminho, um guia que pode me conduzir como deve ser o meu procedimento. Bem, se as coisas me são lícitas, mas não convêm, é o primeiro ponto que eu não devo praticar, porque elas não convêm. Não que me seja proibido, mas não é conveniente. E não é conveniente por várias situações, por várias razões. Principalmente, como eu disse, nos relacionamentos. Seja em família, seja entre irmãos da fé, seja qual for o relacionamento. Eu preciso, primeiro, avaliar bem e discernir se a minha conduta, o meu procedimento vai ser conveniente com aquela pessoa ou pessoas ou não. E segundo, a segunda linha que eu posso me firmar, que ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então aqui eu já tenho o segundo ponto. O primeiro ponto que eu não devo fazer é quando elas não são convenientes. O segundo princípio das coisas lícitas, aprovadas, mas que eu não devo fazer, é quando elas não edificam. Porque ele disse, nem todas edificam. Então, qual é o parâmetro que eu tenho que estabelecer para a minha vida de conduta? Primeiro, as coisas lícitas que são convenientes e que edificam. Então, eu tenho aí 3 pontos importantes. Então, eu vou me basear no meu relacionamento, na minha conduta, no procedimento, seja com quem quer que for, observando esses 3 pontos. Que pontos são eles? Primeiro, eu devo participar somente das coisas que são
lícitas. E dentre as coisas lícitas, somente as que convêm. Por quê? Porque nem tudo que é lícito é conveniente. Então, as coisas lícitas e que convêm. Terceiro, e que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, tem coisas lícitas que edificam e tem coisas lícitas que não edificam. Então, o que eu tenho que escolher? As coisas lícitas que edificam. Então, eu tenho aqui 3 linhas para me conduzir, seja em que situação for, seja pela comida, seja pelo que for. Bem, por exemplo, então, as coisas lícitas, convenientes e que edificam. Estas eu tenho o sinal verde para praticar e vivenciar o relacionamento com quem quer que seja, porque isto não vai trazer resultados negativos e nem incentivar o desvio, a fraqueza e o esfriamento na fé, seja de quem quer que for. Não, porque vão ser coisas lícitas, convenientes e que edificam. Então, este é o ponto que nós podemos e devemos, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas julgam-se que são totalmente livres, mas esta liberdade que nós recebemos em Cristo é uma liberdade dependente de Cristo. E o que é que as pessoas associam com relação à liberdade? Eu sou livre e independente. Eu não preciso responder a ninguém. Não, ninguém é livre e independente. Todos nós que desfrutamos a liberdade, esta liberdade, ela é dependente de alguém ou de alguma coisa. No caso do cristão, é dependente do Senhor Jesus. Então, tudo que eu for fazer, mesmo sendo lícito, eu tenho que observar na minha vida e conduta com Jesus, como aquilo será visto pelo meu irmão, por quem quer que eu esteja em relacionamentos. Se são lícitas, se convém, se edificam. Se, todavia, elas forem lícitas, mas não convêm e não edificam, então eu tenho aí um ponto negativo. Ora, se não convém, eu não devo fazer. Se não edificam, eu não devo fazer. Mas se são lícitas e se convém, eu devo fazer. E se edificam, eu devo fazer. Então, é esse o ponto para clarear o nosso entendimento, para a gente saber como é que se conduz. Porque muitas das vezes as pessoas são julgadas e são colocadas na condição de um impedimento, um empecilho, conforme eu li aqui em Romanos, no capítulo 14, nós somos um tropeço, um escândalo e somos também, conforme nós observamos aqui, motivo de escândalo. E às vezes nem sabemos, porque para nós é natural, mas não é para todos. Então, você entende como que deve ser o nosso procedimento, o meu, o seu, o nosso, de cada um de nós? Porque nós não vivemos separados. Nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. E este corpo, ele deve ser nutrido. Então, neste corpo, enquanto não houver o amadurecimento, o discernimento correto na vida das pessoas, é preciso se manter com prudência e cuidado para não estar fazendo uma coisa lícita, mas que aos olhos de outro
está sendo algo como que uma barreira, um impedimento, uma pedra de tropeço, um escândalo. Por exemplo, se eu ensinar às pessoas o valor e a prática da humildade, mas eu andar em vaidade, ostentação e orgulho, o que é que eu vou despertar naquelas pessoas? Eles vão olhar para mim, vão se lembrar do que eu estou ensinando, mas vão ver o que eu estou vivendo. Então a minha prática de vida vai anular o ensino que eu estou transmitindo para eles. Então não condiz estas coisas. Por exemplo, que nós temos que ser fiéis em tudo. E falamos e mostramos e dizemos às pessoas que elas têm que ser fiéis, que o fiel tem de Deus a recompensa, tem de Deus a vitória. Mas se eles me virem praticando a infidelidade, não vai dar certo. Então, por isso é que Paulo deixou bem certo aqui. Eu não posso, eu e você, cada um de nós, não podemos ser pedra de tropeço, nem escândalo e nem um impedimento a quem quer que seja. Daí o motivo pelo qual tudo que eu for fazer, ou dizer, ou viver, eu devo me colocar dentro desta linha que está estabelecido aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10 e o versículo de número 23. Vou ler mais uma vez. Observem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Segundo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então aqui está o ponto-chave. O que eu devo fazer? Praticar as coisas lícitas? Sim. Sempre devo praticar as coisas lícitas, nunca as ilícitas, prejudiciais e negativas, mas sempre as lícitas, que são positivas e trazem o bem. Agora, dentro das coisas lícitas, vão existir aquelas que são convenientes e não convenientes. Então eu devo escolher pelas coisas que são convenientes, o que convém. Dentre as coisas que são lícitas, existem aquelas que edificam e aquelas que não edificam. Então eu tenho que escolher as coisas que edificam. Então, sintetizando, eu devo praticar as coisas lícitas, convenientes e que edificam. Essas três coisas eu tenho liberdade de praticar em qualquer lugar, com qualquer que seja a pessoa com quem eu estou me relacionando. Coisas lícitas, convenientes e que trazem edificação. Este é o objetivo nesta oportunidade, é a lição que nós aprendemos dentro do texto que temos diante de nós. Que o Senhor nos dê a graça de avaliar e passarmos a praticar esta maneira de nos conduzir em qualquer situação, para que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa vida mantenha-se de maneira agradável diante do Senhor e não seja um tropeço ou escândalo ao nosso irmão. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.